Hoje eu vou compartilhar aqui, como o Andrei começou comentando, um projeto que o meu time teve que construir, que foi para migrar um sistema legado, um sistema on-prem, um sistema, né, com servidores físicos, que a própria equipe cuidava desses servidores, e eles estavam, tipo assim, a gente tinha 500 diferentes servidores em todos os Estados Unidos, e a gente estava migrando esses servidores locais para uma estrutura cloud, utilizando AWS, em nuvem, utilizando a AWS. E a gente utilizou uma funcionalidade da AWS chamada Step Functions. Então, bom, só para passar uma ideia do que vai ser coberto na apresentação, a gente vai relembrar um pouquinho de conceitos, né, o que é o serverless, sem servidor em português, uma introdução sobre Step Functions, o cenário que a gente tinha para fazer essa migração, a solução que a gente, né, implementou e as lições aprendidas e as dificuldades ao longo do processo. Bom, minha introdução primeiro. Meu nome é Rafael, eu sou um homem de pele clara, com cabelo castanho, e estou usando uma camisa azul. Algumas pessoas falam que é verde, mas eu acho que é azul. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou engenheiro de software sênior aqui na CIT. Eu estou na CIT há exatamente um ano. Eu entrei dia 1º de dezembro do ano passado. E eu sou entusiasta de DevOps e Cloud, porque a CIT está me dando a oportunidade de aprender bastante, principalmente sobre AWS. Aqui está o QR Code para o meu LinkedIn, caso vocês queiram se conectar, fazer perguntas depois da apresentação ou falar qualquer coisa sobre a própria CIT. Estou totalmente aberto. Bom, primeiro, rever alguns conceitos de arquitetura tradicional e serverless, só para a gente embasar o que a gente vai abordar daqui para frente. A arquitetura tradicional, o que é isso? Isso existe desde sempre, é onde você tem um servidor físico dentro da sua empresa e você tem que fazer tudo para aquele servidor. E além disso, esse servidor tem que estar sempre ativo. Independente se você está, por exemplo, um sisteminha de compras, onde você pesquisa produtos. Se sua loja está fechada de 8 da noite às 6 da manhã do dia seguinte, usualmente o servidor vai continuar ligado, porque, né, sempre existe um risco de desligar manualmente o servidor e ligar de novo, ocorrer algum problema. Então, normalmente, esse servidor vai ficar sempre disponível, independente se você está recebendo alguma requisição ou não. Você tem que cuidar de toda a escala desse servidor. Então, por exemplo, sisteminha de compra, vamos supor que você tem 300 diferentes lojas, e na hora do almoço é o horário de pico dessas lojas e você vende muito pão. Se todo mundo começar a pesquisar sobre pão, a nossa aplicação que retorna esse registro para a gente vai receber muita requisição, e se um servidor apenas não aguentar, você vai ter que comprar uma nova máquina, criar um novo servidor, configurar né, o balanço de carga entre esses servidores, tudo manual. Atualizar os servidores, então você está rodando lá no Linux versão 18, saiu a versão 20, você tem que ir lá e atualizar para a versão 20 e instalar atualizações de segurança também. E pode ser caro, porque normalmente esse servidor fica rodando o tempo inteiro, independente se você precisa ou não daquele processamento no momento. Aqui tem um exemplo, onde a gente tem os clientes acessando um site web. Esse site web, o cliente faz alguma ação, ele vai requisitar essa ação para os servidores, mas no meio aqui a gente tem esse gerenciador de carga. Então, o gerenciador de carga vai decidir para qual servidor que você vai, baseado no volume de tráfego naquele momento, e aí sim o servidor vai, né, processar e te retornar a resposta esperada. E a gente tem o conceito de serverless, que é, teoricamente, sem servidor, que na prática não é bem isso, que, né, o conceito de nuvem, por exemplo, não vai tudo para o céu e é isso. Alguém tem um computador ligado e esse computador está processando. A diferença é que não fica sob sua responsabilidade. Então, a gente tem vários provedores de serverless, de cloud, por exemplo, AWS, Azure, Google, mas quem cuida desses servidores são esses provedores. Então, o time técnico, né, da empresa não precisa
ter muito preocupação quanto a isso e tal. E os conceitos que cercam o serverless são que as instâncias elas são inicializadas e desligadas sob demanda. Então, aquele mesmo cenário onde sua empresa não tem tráfego nenhum durante a noite, essas APIs, essas aplicações não vão ficar disponíveis durante a noite, porque o próprio provedor de cloud da nuvem vai ver, não estou recebendo nada, vamos desligar tudo, desalocar todos os recursos, porque esse cliente não está requisitando. Mas 6 horas da manhã, a partir da primeira pesquisa, tudo sobe de novo e a gente tem um tempo, né, para essa subida, são trade-offs dessa abordagem. A aplicação escala melhor e de forma automática. Então, de novo, baseado no volume de requisições que a gente está recebendo em dado momento, o próprio provedor da nuvem vai colocar mais recurso, criar mais servidores, a gente não precisa, né, se preocupar quanto a isso. Atualizações, mesma coisa, o provedor vai garantir que tudo esteja no melhor estado, funcionando perfeitamente. E tende a ser mais barato, porque você não vai ter aquela máquina ligada lá 24 horas por dia, gastando energia, gastando, né, consumindo peças, né, desgastando as peças. O provedor vai cuidar vai te cobrar por uso. Então, durante a noite, você não seria cobrado naquele cenário que a gente comentou. Aqui, uma imagem de exemplo, de novo, bem similar. A gente tem um dispositivo que ele se autentica em um recurso desse provedor de nuvem, que é o Cognito. Ele é autenticado, ele consegue fazer uma requisição. Essa requisição vai para uma Lambda Function, que é a alternativa serverless da AWS. Essa Lambda Function vai num banco de dados, caso necessário, processa tudo e retorna a resposta para o usuário que requisitou. Então, a gente chega no Step Functions. O que é o Step Functions? Ele é um recurso que foi concebido para ele orquestrar essas lambdas functions. Então, imagina, você tem várias lambdas, várias diferentes funções lá de busca de produto, de adicionar produto, deletar produto, processar algo. E o Step Functions é uma alternativa muito legal para você criar um workflow, tipo um fluxo de trabalho e fazer tudo acontecer numa determinada ordem que você determina quando você está escrevendo o código da Step Functions. Ela tem N integrações possíveis, eu trouxe aqui alguns exemplos, mas essa lista aumenta todos os dias, a AWS está colocando novas possibilidades, não diariamente, mas, né, com frequência. Então, Lambda, Batch, banco de dados, enfim, eu não vou... Coitada, a moça está traduzindo, vai sofrer se eu falar todos, mas esses aqui são os exemplos. E como construir uma Step Function? Uma Step Function, ela é utilizada, ela é construída a partir de uma linguagem similar ao JSON, então é aquela estrutura de chave-valor que a gente está acostumado de um objeto JSON qualquer. E lá no console da AWS, quando a gente está escrevendo o código, são chaves e valores pré-definidas, então, né, você tem que ler um pouquinho da documentação para ver as possibilidades e tudo mais, você não pode sair colocando qualquer chave-valor que não vai funcionar, mas à medida que você vai colocando esses valores, esses objetos no JSON, da definição da Step Functions, ele vai construindo dinamicamente um desenho representando o fluxo de trabalho daquele né, de execução daquele fluxo que você está desenhando. Toda Step Function tem um objeto de contexto. Como a gente está falando, e aqui é um exemplo, né, desse fluxo desenhado, a gente pode ver que tem o início, e cada caixinha dessa seria um passo da minha execução. Então, eu vou pegar uma informação, vou ver se eu peguei todas as informações necessárias. Vou criar todas as informações, vou ver se eu criei todas as informações necessárias e seguir para frente até o final da execução.
como a gente está falando de um fluxo de trabalho, entende-se que a gente pode ter uma certa... compartilhar alguns dados entre os passos. Por exemplo, esse passo aqui, o passo número 1, falar para o passo número 2, olha, terminei com sucesso minha execução, faço a validação e segue o jogo. E para isso, para controle dessa troca de informação entre os passos, existe o objeto de contexto, que novamente é um objeto JSON que controla o estado da execução, da Step Functions. Então aqui temos um exemplo, que a gente tem um objeto JSON e dentro uma propriedade que é um novo objeto chamado Global Variables e a resposta do primeiro passo, por exemplo. Então, agora vou mostrar para vocês um pouquinho de como funciona isso no console da AWS. No teste, o moço falou que não estava conseguindo ler bem esse código, então eu vou mostrar como que funciona a parte dinâmica, depois a gente vai para a próxima aba e foca no código. Então aqui vocês podem ver que eu tenho um fluxo de trabalho desenhado e, por exemplo, eu não preciso mais desse último passo, que é de terminar a execução. Se eu vir aqui e deletar, eu não estou editando, então, desculpa. Só um segundo. Se eu vir aqui e deletar esse último objeto, ele vai representar para a gente... a gente troca end true. Não deu end true. Mas, enfim, ele atualiza esse carinha. Vamos trocar o nome. Trocar o nome mais simples. Ele atualiza o nome aqui no workflow. E assim a gente vai construindo dinamicamente, vendo qual é o fluxo de trabalho que a gente está desenhando. Então, esse aqui é um exemplo de definição de Step Functions. A gente tem um comentário, que é simplesmente, né, opcional, é opcional, a gente pode falar qualquer coisa. Essa Step Functions é sobre a migração de dados do sistema. A gente tem onde o fluxo de trabalho começa, então a gente define o primeiro, o entry point, o ponto inicial da nossa execução, e nos states a gente tem a definição de cada passo. E cada passo vai chamar o próximo. Então, por exemplo, a gente começa nesse obter dados do sistema legado. A gente define esse passo nos states, a gente fala que é um tipo task, a gente vai chamar essa lambda function, a gente vai mapear a resposta da lambda function nessa propriedade JSON do meu objeto de contexto, e caso a execução for bem sucedida, a gente vai para o próximo passo. O próximo passo já é um tipo diferente, é um tipo de condição, a gente vai verificar se algo aconteceu. Então, olha aqui o que a gente está fazendo. Baseado no que a gente mapeou da resposta do primeiro passo, esse segundo passo, ele vai ver se tem algum arquivo ainda não processado. Se esse número de arquivos pendentes for maior que 0, a gente volta para o primeiro passo e continua a execução. Se não, a gente vai para o próximo passo e segue. Então, é bem legível, é bem fácil de entender o que o nosso fluxo de trabalho está fazendo lendo esse JSON. Deixa eu voltar para a apresentação. Então, como que a gente pode iniciar uma Step Function? Lá no próprio console da AWS, eu vou mostrar mais para frente para vocês, que eu acabei esquecendo, a gente pode solicitar o início de uma Step Function, de uma execução. A gente tem a opção também de criar um API Gateway para a gente expor aquele fluxo de trabalho através de uma requisição HTTP. E quando a gente manda uma requisição HTTP para esse endpoint que a gente criou, a gente vai iniciar a execução também. A gente pode configurar eventos no CloudWatch. CloudWatch é uma ferramenta de logs da AWS
Então, a gente pode configurar alertas e, baseado em alertas, a gente inicia um fluxo de trabalho novo. E, igualmente, criando a partir do S3 Bucket, que é onde é a ferramenta, o serviço que a AWS disponibiliza para armazenamento de arquivos. Quem usa Step Functions? Obviamente, a CIT está aqui, que a gente utilizou nesse projeto de migração, e tem outros gigantes de tecnologia, a Coca-Cola, Thomson Reuters, Coinbase, entre outras. Lá no próprio site da Amazon, eles divulgam todos. E qual que era o cenário que a gente tinha na migração? Primeiro, a gente tinha que migrar sistemas, centenas de sistemas que estavam espalhados nos Estados Unidos. Esses sistemas, eles estavam expostos na internet através de uma VPN e a gente acessava diretamente no IP desses servidores. Então, a gente tinha, né, toda uma lista de IP, tanto de origem quanto de destino, era bastante informação. A gente não tinha requisito de desempenho. O que a gente precisava era fazer a migração com sucesso, independente de quanto tempo levasse. O usuário precisava saber o que tinha acontecido com aquela migração que ele tinha solicitado. Então, a gente tinha que disponibilizar logs ou gráficos ou qualquer tipo de informação válida para o usuário ver. Não, ocorreu com sucesso. Deu erro em determinados arquivos. Por que deu erro? Ele ia lá, talvez arrumava manualmente, ou então mandava outra migração para fazer tentar migrar os mesmos arquivos novamente, enfim. Essa aplicação ela não seria evoluída ao longo do tempo, ela foi criada para migrar N stations, quantas tiverem, e depois ela ia ser descontinuada. E a gente já tinha um ambiente na AWS e jobs no Kubernetes criados também. Então, a gente já tinha essa infraestrutura pronta para a gente utilizar. A gente pensou no início do projeto em duas possíveis soluções. Criar um job no Kubernetes. Um job a gente ia iniciar uma pod e a pod ia executar ao infinito e além até que a migração fosse concluída. E a equipe já sabia como fazer isso, porque a gente tinha construído um job anteriormente para o cliente. E a gente leu, pesquisando sobre possibilidades, a gente descobriu o Step Functions, onde a gente achou muito legal a proposta da funcionalidade, mas ninguém nunca tinha mexido e é uma coisa que, dependendo do que você precisa, é até difícil de achar na internet, porque é relativamente novo, se não me engano, foi lançada em meados de 2020. Então, a gente tinha essa opção também de aprender algo novo. E a gente acabou indo para o Step Functions, principalmente porque a gente não tinha nenhum requisito de desempenho. Então, a gente poderia, se tropeçasse em algo, resolver de alguma forma que não afetaria nos requisitos pedidos pelo cliente. Aqui, eu estou mostrando um desenho da solução como um todo. Então, a gente tinha um usuário, esse usuário acessava uma interface que foi criada em Angular 10. Essa interface é onde o usuário faria a configuração da migração. Então, ele ia colocar o IP do servidor, como eu comentei que a gente tinha eu só penso em palavras em inglês, desculpa. Tinha o caminho de arquivos, onde os arquivos estavam dentro daquele servidor. E além desses IPs dos servidores de origem, ele escolhia para onde seria o destino, porque nessa estrutura de cloud a gente tem diferentes entidades e, baseado em qual servidor estava sendo migrado, tinha que ser direcionado para uma entidade diferente. Essa interface de usuário, ela mandava uma HTTP request para aquele API Gateway, que era uma das possibilidades que eu comentei de iniciar uma Step Functions, para iniciar a migração de fato. Essa migração tinha três passos assim mais críticos,
onde a gente tinha que buscar a informação, né, do sistema legado, acessar esse servidor via IP e buscar tudo que a gente precisasse, limpando dados, tirando qualquer lixo que tivesse no banco de dados. Então, a gente tinha uma Lambda Function, a Step Function chamava essa Lambda se conectava via SOAP, que é né, parecido com HTTP, nesse servidor, e buscava essa informação. E quando esse processamento do primeiro passo era concluído, a gente fazia a gente gravava o resultado num bucket. Esse bucket ele serviu como consulta para ver. A gente selecionou para migrar 800 arquivos, por exemplo. Só 650 deram certo. Por que os outros 150 falharam? Essa informação estava toda aqui no bucket, porque a gente fazia checkpoints a cada passo da execução. Então, com os dados em mão e checkpoint feito, a gente chamava o segundo passo, que é onde a gente, de fato, criava esses dados no sistema em nuvem. Então, de novo, a Step Function chama a Lambda busca essa última informação que o passo 1 deixou no bucket, processa, e a gente tinha uma integração com um job de Kubernetes, que ele já existia, ele já era designado para criar as estruturas que a gente precisava, então a gente não criou esse job, a gente só consumiu algo existente, e esse job era o responsável por, de fato, jogar essa informação no sistema cloud. Terminou a execução, atualiza o checkpoint com as novas informações do passo 2 e a gente seguia para o passo 3, que era ativar essa informação. Então, esse job rodou, jogou tudo lá, mas essa informação ainda não estava ativa, ela não estava acessível para o usuário final. Então, o que a gente tem que fazer no passo 3 é ir em todas essas estruturas criadas e ativando baseado em algumas regras de negócio que a gente tinha que seguir. De novo, a Step Function chama a Lambda, busca o checkpoint e atualiza a informação na cloud e volta o checkpoint para o bucket. Todas as Lambdas Functions e a Step Function geram logs automáticos no CloudWatch, e a gente colocou alguns customizados ao longo do fluxo também. Então, a gente conseguiu, além de ter o bucket, que era a informação de arquivo por arquivo, o que aconteceu durante a migração com aquele arquivo, a gente tinha a informação sobre a execução da aplicação em si. E a partir desses logs, a gente usou uma biblioteca da Amazon para a gente expor isso dentro da interface de usuário, e o usuário conseguir acessar na mesma interface que ele cadastrou a migração. Ele conseguia meio que acompanhar em tempo real o que estava acontecendo. Bom, desafios e limitações. O primeiro desafio que a gente esbarrou é que quando a gente manda uma HTTP request para o API Gateway, essa HTTP request ela tem que ser concluída em menos de 29 segundos. Caso contrário, ele vai retornar um erro de tempo excedido e nada pode ser feito. O segundo desafio foi, a gente tirou a API Gateway fora, falamos, vamos seguir só com Lambda Function. Na Lambda Function, a gente tem uma limitação de 15 minutos. Então, a gente está falando de uma migração que pode demorar 8 horas. Uma Lambda Function não seria suficiente. Então, a gente teve que resolver essa limitação aqui de alguma forma. A gente tinha execuções assíncronas. Então, o que podia acontecer era 2 pessoas configurando migrações ao mesmo tempo e para migrações com os mesmos parâmetros e, né, causar uma confusão, porque tem 2 migrações ao mesmo tempo criando os mesmos dados e meio como está tudo sendo criado ao mesmo tempo, não tinha um jeito muito fácil de se verificar que esses dados já existiam no sistema para não ser duplicado. E o objeto de contexto da Step Functions, que é aquele objeto que a gente guarda o estado da execução, ele só pode armazenar 32.768 caracteres, que foi um dos motivos da gente ter optado por fazer aqueles checkpoints nas 3 buckets, porque a gente não poderia confiar única e exclusivamente no objeto de contexto da Step Functions.
voltando aqui, então, para a definição das Step Functions. Essa aqui é basicamente a definição das Step Functions. Então, eu já, né, até comentei um pouquinho sobre todos os passos. O que a gente fez para vencer aquela limitação de 15 minutos? A gente executa a Lambda Function. Quando a gente faz o tracking, mapeia em tempo real o tempo de execução daquela Lambda, quando faltava 30 segundos para a execução bater no limite, a gente quebrava a execução e mandava para um passo para verificar. Eu migrei todos os arquivos que eu estava, né, supostamente migrando. Se sim, seguiria para o passo 2, se não, eu voltaria para o passo anterior e continuaria a execução até atingir a migração completa. E a gente colocou esse mecanismo em todos os passos. A título de curiosidade, lá no console da AWS, por que deu erro? Ao vivo, nada funciona. Migração. Então, aqui, ó, no próprio console da AWS, a gente consegue ver o histórico de migrações e a gente consegue iniciar uma nova migração. Aqui é o objeto de contexto de entrada. Então, no contexto da Lambda que a gente criou, a gente teria que mandar um objeto parecido com esse, que é um JSON, onde uma das propriedades se chamariam Global Variables e nessa, né, variáveis globais a gente teria todas as informações de IPs de origem e destino, o nome do bucket que a gente ia armazenar, os checkpoints e tudo mais. Quando a gente clica em Start, iniciar a execução, a gente consegue acompanhar em tempo real. Então, quando fica verdinho, é porque aquele passo foi concluído com sucesso. Se ele ficar vermelho, deu um erro. E se está branco, ele não foi executado ainda. Todo esse código está no GitHub. Eu vou deixar o QR Code no final da apresentação. E essa aqui era a Lambda Function. Então, uma Lambda Function que foi construída em .NET, em C#, bem padrãozinha. A gente tinha, né, o ponto de entrada da Lambda. E acabou meu tempo. Oi, Priscila. Olá, tudo bem? Bom, a gente tinha o ponto de entrada da função. E aqui a gente também tem o objeto de entrada. Então, lá na Step Functions, na definição da Step Functions, a gente pode mapear o input path. Se a gente mapeia esse input path, a gente está falando que a gente está acessando o objeto de contexto e essa propriedade, e mandando isso para a Lambda Function. Então, quando a gente chega aqui na Lambda Function, a gente tem que ter um objeto daquele tipo que a gente está mandando no input path. Se a gente não passa nada, a gente manda o objeto de contexto completo. E era esse o caso que a gente utilizava. A gente tem aqui uma estrutura onde... Não é essa, na verdade. Model... A gente tem esses parâmetros de entrada e aqui a gente tinha as variáveis globais e as respostas de todos os passos da execução. Lições aprendidas ao longo do projeto. Não é possível integrar duas step functions sem um middleware, sem um intermediário ou outra interface. O que eu quero dizer com isso? A gente pensou em dado momento, não lembro exatamente o motivo, de uma step function chamar outra step function durante uma migração. Mas isso não era possível de ser feito. Se a gente quisesse fazer isso, a gente teria que criar uma lambda function para colocar ali no meio. Então, a primeira step function ia chamar aquela lambda e essa lambda ia chamar a próxima execução, o próximo fluxo de trabalho. Como a gente está falando do serverless, né, que é sem servidor e que o provedor de nuvem cuida para a gente, se eu estou recebendo requisição, eu tenho tudo alocado para esse cara, para essa pessoa. Se eu não estou recebendo nenhuma requisição, eu tiro todos esses recursos dessa pessoa. Quando a gente está alocando recursos novamente, a gente tem o chamado cold start, que é tipo a inicialização, né, na alocação de todos esses recursos, tudo sendo né, subindo, tudo ligando, e isso demora um pouco
dependendo do que você precisa fazer, isso pode ter um impacto significativo na execução. Serverless pode não ser a melhor opção quando se trata de execuções longas, muito por causa dessas limitações de tempo que a gente tem. Então, a gente teve que ser criativo para vencê-las, mas é possível, mas talvez não seja a melhor opção. Step Functions pode ser bem útil quando se precisa integrar diferentes recursos, evitando a criação de código de orquestração. Como eu mostrei anteriormente, a gente tem uma lista de recursos da Amazon que a Step Functions facilita essa integração. E se a gente quer chamar algum desses serviços que a integração é possível, a gente precisa criar um passo novo no nosso fluxo de trabalho e tudo vai funcionar automaticamente. Mas é isso. E apesar de ser bastante útil, a gente poderia ter optado por uma solução onde um passo chamaria o outro, sem necessariamente utilizar uma Step Functions. Por quê? No nosso caso, a gente só usou Lambda Function. A gente não usou nenhum outro serviço da Amazon. Então, a gente não precisaria necessariamente ter esse código, essa Step Functions orquestrando para a gente. E a gente só poderia ter, o passo 1 concluiu, chama o passo 2 e assim por diante. E não seria necessário nem código de orquestração, no fim das contas. Perguntas? Se eu tiver tempo ainda. Olha, Rafa, faltaria tempo para você falar tudo que você precisa, né? Sim, a gente fala e não para, né? Eu nem sei que horas são. Cara, cravado. É mesmo? Então exatamente. Bom. Mas como eu não gosto de deixar o pessoal sem a resposta, tem 3 perguntas. Então, Vamos passar essas 3. Qual a curva de aprendizado para quem não é da área entrar na parte de DevOps? Curva de aprendizado. Eu vou te falar que quando eu entrei na CIT, para mim tudo era caixa preta, e onde eu nem sabia o que aquela caixa preta funcionava. E eu vou te falar que depois de uns 6 meses trabalhando com nuvem, com DevOps, diariamente acabou ficando tudo mais claro. Então, não é uma curva simples de ser feita. Certo. Tem que se dedicar da mesma forma que vai entrar na área de programação. Ou Totalmente. Quando o server está off por ociosidade, a próxima requisição demora um pouco mais para ser executada devido ao instanciamento do server? Demora. Então, se sim, esse trade-off compensa ou já foi um problema para vocês? Na migração foi um problema, porque eu comentei que um dos passos era buscar a informação do sistema legado. E esse sistema legado também tinha um tempo elevado de requisição e resposta. Então, a gente juntava esse cold start, essa inicialização mais lenta da Lambda, junto com o delay do servidor, porque tem que acessar, sei lá, a gente está falando que nossa Step Function está num lado dos Estados Unidos, o servidor está no outro, a gente tem toda essa latência de comunicação. Então, sim, foi um problema. Fica a dica, né? Fica a dica. E a última, Rafa, existe tratamento de erros dentro dos fluxos? Caso dê algo errado, se existir essa possibilidade de erro? Existe. É igual código. Falha minha não ter colocado o exemplo, mas existe o famoso try-catch. Então, você consegue fazer. Eu só penso em inglês, desculpa, gente. Você consegue fazer o tracking das exceções, e baseado na exceção do status do código 400, você chama um outro step, um outro passo. Você recebeu um status 500, você faz determinada coisa. Então, sim, existe. Cara, entrou uma pergunta no tempo da graça aqui, deu tempo. Quanto tempo economizou usando essa abordagem de Step Functions versus a solução legada? Você fala quanto tempo economizou, em que sentido? Porque... Usando essa abordagem, cara, boa pergunta. Porque a Step Function em si não é uma abordagem que estava competindo com o legado, né? A gente estava pegando dados do legado e jogando na nuvem. Então, se a pessoa tiver aí quiser
quiser complementar a pergunta, fica à vontade. Enquanto isso também, ó, se o Fagner e o Fernando quiser já ir entrando, mas enquanto isso, vamos conversando aqui, Rafa. Não, fechou. Tá aqui o QR Code tanto do GitHub quanto do meu LinkedIn de novo, para quem quiser. Dúvida, por favor, só chamar. Se aqui, tiver com vergonha. Teve a complementação da pergunta. Quanto tempo para rodar a migração inteira? Depende muito no volume de informação que a gente estava migrando. A gente tinha servidores que tinham, por exemplo, 200 arquivos, que terminava em 5 minutos, e a gente tinha servidores que tinha 10 mil arquivos, que demorava, né, 10 mil arquivos de 100 mega cada, que demorava horas. Então, é muito por isso que a gente não tinha um requisito de desempenho, porque o próprio cliente sabia que ele tinha uma variação muito grande de tamanho de arquivo e número de arquivos também. Show. Cara, acho que respondeu tudo que ficou aqui. Rafa, para economizar o seu pensamento, já que você só pensa em inglês, thank you, cara. Thank you. Não, tá difícil. Eu brinco com a Thaís que cada dia que passa eu sei menos português. Eu sou português intermediário. Muito obrigado, mano. Foi muito bom mesmo a palestra, cara. Obrigado por ter compartilhado isso aí com a gente. Valeu, eu que agradeço o convite, gente.